A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para estarmos comentando as lições da Escola Bíblica Dominical. Tema maravilhoso, falando dos princípios divinos em tempos de crise. Convido você a estar junto conosco nesta aula. Compartilhe este vídeo, comente, ativa o sininho aí, para que assim você venha estar contribuindo e ajudando na divulgação da Palavra de Deus. Que Deus nos abençoe nesta lição. Meu nome é Dinei Santana, sou presbítero aqui na Assembleia de Deus, em Fundão. Meu pastor presidente é o pastor Jeter de Abreu Ramos. Estaremos comentando hoje a lição número 10, que traz o tema Provai se os Espíritos são de Deus. O texto áureo diz: Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 1. Verdade prática diz assim: através dos dons espirituais, a igreja discerne os espíritos enganadores. Vamos ao texto bíblico base, que está em Neemias, capítulo 6, versículo 10 ao versículo 14, 1 Tessalonicenses, primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20 e versículo 21, e primeira epístola aos Coríntios, capítulo 14, versículo 29. Vamos ao primeiro tópico, que diz assim: cuidado com os falsos profetas. O primeiro subtópico diz: os samaritanos observaram que os judeus davam muito valor à palavra dos profetas. Vamos relembrar aqui que aquele povo que estava contra o povo de Deus tentou de todas as maneiras parar o crescimento daquela obra. Tentaram com mentiras, tentaram de todos os modos fazer com que aquela obra viesse a parar. E agora, eles sabendo que o povo de Deus ouvia os profetas e temia a palavra que saía da boca dos profetas, porque eram palavras de Deus, quando Deus os usava, aquele povo agora suborna profetas para que viessem até Neemias, para que Neemias viesse a parar, cessar aquela obra. Então, após todas as tentativas de ataques contra o povo de Deus, eles vão no líder, para que o líder viesse assim a desistir do que ele estava fazendo, daquela obra que estava progredindo e crescendo. Tobias e Sambalate subornam agora profetas. Uma daquelas profetas era Noadias, que junto com os demais profetas tentam persuadir a Neemias a fugir, a entrar para dentro do templo, a fechar as portas, para que assim Neemias não viesse a ser morto. Vem uma palavra para você que agora aqui, meu irmão: cuidado com os falsos profetas, que aceitam dinheiro para profetizar mentiras contra o povo de Deus. Que nós venhamos a repreender este espírito de Balaão no nosso meio. Pessoas que querem aí se vender para sim profetizar e falar. Olha só, que isso não aconteça. Cuidado com quem você está pagando para pregar, para cantar, para fazer isso ou fazer aquilo. Que nós venhamos, irmãos, estar sendo usados por Deus para trazer homens e mulheres de Deus para o nosso meio. Que não venhamos aí subornar, pagar, para que essas pessoas venham falar o que queiram, o que querem, mas que nós venhamos estar contribuindo, ajudando os verdadeiros homens de Deus nos seus custos, naquilo que precisam, para que a obra de Deus cresça. Que não seja um suborno, que não seja um pagamento, mas que seja uma ajuda, para que estes homens que se dedicam à palavra, que se dedicam ali à pregação da palavra de Deus, venham sim pregar a verdade, venham pregar ali a genuína palavra de Deus,
e que Deus em tudo na vida deles e no nosso meio venha a ser exaltado. O segundo subtópico diz: Neemias tinha o dever de examinar a profecia recebida. Nós vemos na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, dizendo: examinai tudo. Neemias examina aquilo que os profetas estavam lhe dizendo. Quando chega aquela notícia que ele deveria entrar adentro do templo, que ele deveria se trancar, se esconder, fugir, Neemias começa a examinar e ver que aquilo não era de Deus. Primeiro, porque não era de Deus ele estar fugindo. Deus não chama ninguém para correr, para fugir. Pelo contrário, para avançar, para conquistar, para ir à frente. Quando ele ouve aquela palavra de fugir, de correr, de se esconder, ele vê que Deus foi quem o mandou para ali. Ele lembra que o rei, o próprio rei, o havia dado carta para estar à frente daquela obra até que ela terminasse. Ele vê que não era direito dele entrar dentro do templo, porque ele não era sacerdote. E ele, vendo as Escrituras e vendo o que Deus havia falado e mandado, ele comprova que aquela profecia era uma mentira. E ele discerne ali que aquilo não era proveniente de Deus, não vinha da parte de Deus. Que nós façamos a mesma coisa, venhamos a consultar, entender e compreender que muitas vezes o que é nos falado não provém de Deus. Lembre-se, Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele falou. Ele não vai mentir, Ele não vai querer que aquilo que Ele nos falou se perca, pelo contrário, mas se cumpra. Então, crente, servo de Deus, não foge nem corre, mas está sempre avante para cumprir aquilo que Deus nos mandou. Que Deus venha te dar coragem para vencer e não de fugir. E assim terminamos o primeiro tópico. O segundo tópico diz assim: a Bíblia revela a existência dos falsos profetas. O primeiro subtópico diz: no Antigo Testamento. Nós vemos aqui que a letra A menciona que nos tempos do rei Jeroboão, um profeta se levanta. A Bíblia não cita o seu nome, porque o rei Jeroboão estava queimando incenso no altar. E um altar que não era para ele estar, e para outros deuses era aquele sacrifício. E aquele profeta vem e traz uma palavra contra o rei Jeroboão. E aquele profeta fez sinais, curas, porque aquele altar se fendeu ao meio, a cinza se derramou, a mão do rei Jeroboão se secou. Depois ele ora pela vida do rei Jeroboão e a mão retorna ao normal. Só que aquele profeta comete um deslize. Não era para ele nem comer pão e nem tomar água ali. E indo no seu caminho, um profeta velho, sabendo de toda aquela situação, o chama, o convida, enganando, dizendo que um anjo havia dito para ele ir até a casa do profeta velho e comer e beber. E ao fazer isso, ele comete pecado, ele comete um erro, porque não era a ordem de Deus. Ele, não discernindo aquela palavra do profeta velho, ouvindo o que o profeta velho estava dizendo, e havia mentido para que ele pudesse ir até a sua casa, comer e beber, ele agora, pecando, Deus o castiga, e um leão o mata, e agora ele é enterrado longe das sepulturas dos seus pais. Tudo por não discernir a voz de Deus, não discernir quando é realmente que Deus está falando. Nós vemos na letra B que Jeremias, no seu tempo, também enfrentou profetas falsos que estavam ali profetizando mentiras para o povo. Nós vemos que no tempo de Micaías,
e do rei Josafá havia vários profetas que serviam a Acabe, que profetizavam aquilo que Acabe queria ouvir, profetizavam coisas boas para Acabe. Mas por causa daquelas falsas profecias, Acabe veio a morrer quando Deus usa Micaías. Louvado seja Deus! Nos tempos de Jeremias, nos tempos dos homens de Deus, sempre houve falsos profetas que dominavam os sacerdotes para profetizar mentiras contra o povo de Deus, para o povo de Deus, profecias do jeito que eles desejavam, do jeito que eles queriam, guiando o sacerdote, e o povo aceitava. É o que está dizendo a letra D, que nós venhamos a combater os falsos profetas, que nós venhamos ter discernimento de Deus, para que estes falsos profetas não venham guiar a liderança, não venham nos trazer, não venham nos levar a errar, a pecar contra o nosso Deus. O segundo subtópico diz assim: no Novo Testamento, falamos dos falsos profetas no Antigo, e agora, nesse segundo subtópico, falaremos que também no Novo Testamento havia falsos profetas. E a lição menciona aqui sobre Jezabel, aquela que estava na igreja de Tiatira e profetizava, ensinava, enganava, induzia o povo ao erro. Então, levando o povo a estar pecando contra Deus. E Deus, ou Jesus, falando àquela igreja, cobra severamente para que aquele tipo de situação não houvesse no meio da igreja, e que aqueles que estavam ali junto com ela, seguindo o mesmo caminho, padeceriam, sofreriam. Olha só, a Bíblia nos adverte que nos últimos tempos apareceriam falsos profetas. Irmãos, pessoas que estão aí sob o domínio do espírito do anticristo, tentando fazer sinais e maravilhas para induzir o povo de Deus ao erro, ao pecado, a se apartar das coisas de Deus, da verdade, do certo, do correto. Que nós, como lá em Tiatira, possamos ouvir a voz de Jesus e repreendermos e sairmos de perto desse tipo de situação, para que nós venhamos em Cristo alcançar misericórdia e sim estarmos debaixo da verdade, do que é certo, do que é correto, e não seguirmos a mentira e este espírito maligno que quer afastar o povo de Deus da verdade. E assim terminamos o segundo tópico. O nosso terceiro tópico diz assim: devemos julgar as profecias. Primeiro subtópico diz: Deus quer a sua igreja revestida com todos os dons do Espírito Santo. Os dons são para a igreja, para o crescimento da igreja, para que a igreja venha estar usando, e assim que o reino cresça, para que a alma se renda aos pés do Senhor, para que a igreja venha ser doutrinada, usada por Deus. E nós sejamos semelhantes à igreja de Corinto, uma igreja que Paulo diz que não tinha falta de nenhum dom, porque ela era usada em todos os dons do Espírito Santo, e com isso não era enganada, não era passada para trás. Ali, profeta que profetizava mentira não tinha vez, porque o povo tinha discernimento do Espírito de Deus e sabia quando havia mentira do profeta para com a igreja. Irmãos, que possamos procurar com zelo os dons espirituais e principalmente o de profetizar, que no caso aqui é de anunciar a palavra com ousadia e sabedoria do alto. Que nós venhamos estar, irmãos, falando sempre a verdade, que nós tenhamos discernimento do Espírito de Deus,
para combater os falsos profetas e julgarmos a profecia e não o profeta. Segundo subtópico diz: o despertamento renova os dons. Mas com o despertamento espiritual, os dons são usados na igreja. Deus se manifesta no meio da igreja. Então, e com isso se faz necessário ensino da palavra de Deus, para que haja ordem no culto, para que as coisas andem ordeiramente e que não aconteça bagunça, nem atropelamento, nem choque de vasos no meio do povo de Deus. E com o ensinamento da palavra, os dons espirituais são usados de maneira ordenada, para que a igreja saiba usar os melhores dons, saiba julgar as profecias, saiba usar os dons de maneira correta, no momento certo, que tudo venha a ser para glorificar a Deus. Que esse julgamento, principalmente, seja segundo o crivo da palavra de Deus, segundo a palavra do Senhor, e não segundo o meu critério, nem a minha vontade. Que Deus nos oriente em tudo. E assim terminamos o terceiro tópico. O nosso quarto tópico diz assim: por que devemos julgar as profecias? O primeiro subtópico diz: porque a palavra de Deus nos manda julgá-las. Está muito claro aqui. Olha só, na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, fala: examinai tudo e retende o bem. Examinemos aquilo que nos é pregado. Irmãos, nos é ensinado, nos é profetizado. Irmãos, tem que sim, irmãos, tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Temos que termos como base, como prumo, a palavra de Deus. Então, examine a palavra, julgue a profecia e não profeta. Que nós venhamos, irmãos, julgar as profecias quando elas existirem, houverem no meio da igreja. Irmão, para que assim a igreja cresça de maneira ordeira, de maneira, irmãos, sábia, de maneira onde o Espírito Santo de Deus tem espaço, mas que tudo seja para o crescimento da igreja. Lembre-se, a profecia na igreja não é para o crescimento do profeta, não é para o crescimento do pastor, não é para o crescimento do departamento, nem do culto tal, mas para o crescimento do reino de Deus, para o crescimento da igreja em sua totalidade e para a glorificação do nosso Deus. O segundo subtópico diz: porque os que profetizam são sujeitos às falhas. Irmãos, é por isso que se julga a profecia e não o profeta. Nós somos instrumentos de Deus, mas temos falhas. Como instrumentos, tem instrumento que tem dia que não está muito preparado, tem falha, tem dia que nós erramos, falhamos, e por causa disso, as profecias são julgadas. Vejamos se ela está baseada na palavra de Deus, porque em nós pode haver falhas. O profeta pode falhar, pode errar. Nós, numa pregação, podemos, sem querer, se deixar levar e falarmos algo errado, algo que venha trazer uma complicação, um dano para a igreja ou para alguém. Então, por isso, as Escrituras são a base, a nossa bússola, o nosso rumo, o nosso norte, aonde nos guiamos para estarmos pregando, cantando, sendo usado por Deus nos dons espirituais, e que ninguém assim saia prejudicado. Lembre-se disso. Julgue as profecias, para que Deus, na minha e na tua vida e na igreja, venha a ser glorificado.
Terceiro subtópico diz assim: porque pode haver conhecimento prévio dos fatos. Por que julgar as profecias? Por causa disso. Pode haver um conhecimento prévio do que se está acontecendo. Olha só, irmãos, que não haja, no momento de ser usado por Deus, influência da nossa opinião, que não haja um conhecimento prévio, que não haja uma afinidade com quem você está entregando algo da parte de Deus, assim que a afinidade não venha trazer influência. Você pode conhecer a pessoa, sim. Você pode conhecer a vida dela, sim. Você pode ser amigo da pessoa, sim. Mas que isto não influencie naquilo que Deus está mandando você dizer. Fale a verdade, entregue a verdade, que doa. Que talvez o teu amigo depois não queira nem falar com você. Mas fale a verdade, entregue a verdade, para que isto não venha influenciar na profecia. É por isso que nós julgamos a profecia. Porque, irmãos, talvez quem está profetizando possa ser influenciado pela opinião dele, pela afinidade que ele tem com você, pelo cachê que ele recebeu, pela oferta que ele recebeu, pela oportunidade de voltar e pregar de novo, pela igreja grande, pelo movimento que está acontecendo, pelo congresso grande, pelo status que aquilo promove, pelo cartaz. Então, irmãos, cuidado. Por isso nós julgamos as profecias. O quarto subtópico diz assim: existe a possibilidade de que o profeta, ao anunciar a mensagem profética, esteja sendo influenciado por um espírito maligno, disseminador de mentiras. Existe também esta possibilidade, além das influências pessoais, opiniões, às vezes por motivos de conquistas, de glórias humanas. Existe aí uma influência maligna para que o povo de Deus venha sair do caminho, venha deixar de acreditar nas Escrituras, venha se afastar do correto, do bíblico. Existe um espírito maligno passando por muitos lugares aí, pregando que não é mais preciso dizimar, que não é mais preciso ir na igreja, que não precisa mais de pastor, que não precisa mais ser pastoreado, e isso vem disseminando falsas doutrinas de espíritos malignos na igreja, e muitos têm aceitado e ficado dentro de casa, parado, deixado de cumprir com as suas obrigações para com a obra de Deus. Que nós não venhamos ser como os profetas do rei Acabe, que profetizavam o que ele queria para o seu benefício, e com isso fazendo com que ele viesse a morrer, porque ele deu mais crédito aos profetas que falavam o que ele queria do que ao que Micaías profetizou para ele. Meu irmão, meu amigo que me escuta, dê lugar para Deus, ouça a voz de Deus. Não dê lugar ao espírito maligno, não ouça a espíritos malignos, porque querem tirar você da presença de Deus. E assim terminamos o terceiro tópico. O quinto tópico diz assim: como devemos julgar as profecias? O primeiro subtópico diz: examinando as Escrituras. Então, primeira coisa para se julgar uma profecia é conhecer as Escrituras, ter conhecimento das Escrituras, para não comer e não engolir qualquer coisa. Mas jamais haverá conflito com a palavra de Deus, jamais. Quando a profecia é verdadeira, ela não entra em conflito com a palavra de Deus, porque a palavra é o prumo, é o rumo, é o que direciona a profecia. Então, meu irmão, não vai haver conflito da palavra de Deus com o profeta, ou com a profecia que o profeta está entregando. Então, irmãos, até se um anjo
nos trouxeram uma palavra que não condiz com a palavra de Deus, com as Escrituras Sagradas, nós vamos nos afastar, será anátema, será maldito, não aceitaremos. Pode vir um anjo, mas se ele não trouxer uma palavra que se baseia, que esteja de acordo com a palavra, irmãos, nós não aceitaremos. Tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Irmãos, nessa história de anjo falando, foi que aquele profeta, irmãos, que nós citamos no começo da lição, lá de Judá, irmãos, infelizmente veio a cometer um erro e veio a falecer, veio a morrer. Cuidado, pense nisso. Esteja de acordo com a palavra de Deus e que Deus nos oriente. O segundo subtópico diz: através do dom de discernimento de espíritos. Outro modo de estarmos julgando as profecias é tendo em nossas vidas o dom do discernimento de espírito, para que não venhamos ser enganados por qualquer palavra, por qualquer profecia, por revelamentos que passam por aí afora. Que nós venhamos, irmãos, buscar de Deus, porque o dom de discernimento é uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. Então Deus nos dá esta capacidade para que nós venhamos discernir, compreender e saber quando é e quando não é de Deus. Então, e com isso em nossas vidas, nós conseguimos entender o que é espiritual e o que não é. Discernimos tudo. Irmãos, a ovelha conhece a voz do seu pastor. A noiva conhece a voz do seu amado. Não é enganada, não é levada por lobos. Que nós venhamos, irmãos, buscar de Deus este dom tão precioso nesses últimos dias, aonde falsos profetas têm se vendido a troco de glória, a troco de fama, a troco de fazer o que quer, como quer, pelas igrejas aí afora. Que Deus repreenda, como já disse, este espírito de Balaão que queira andar em nosso meio, porque Deus está no nosso meio e que venha nos trazer este discernimento para repreender os espíritos malignos. O terceiro subtópico diz: a profecia se conhece pelo seu sabor. Irmãos, o povo de Deus que tem intimidade com Deus conhece a voz de Deus, sente quando é de Deus, principalmente porque sabe que está baseado na palavra. Quando o negócio é de Deus é diferente, a gente entende, compreende, sabe que Deus está naquele negócio. Meu irmão, olha só que interessante, o povo de Deus já enfrentou situações parecidas com essas. No passado, Jefté e os gileaditas não foram enganados pelos efraimitas. Porque, irmãos, olha só, a palavra tinha que ser clara. Eles tinham que falar Shibolete, mas o povo de Efraim não conseguia falar naquele sotaque, daquela maneira correta, e falava Sibolete. E isso foi um problema ali que o povo viu, que eles estavam fora do que tinha sido combinado por Jefté e o povo gileadita. E quando aquele povo efraimita queria atravessar o Vale do Jordão e falavam a senha errada, eles eram mortos, porque não conseguiam pronunciar Shibolete e pronunciavam Sibolete. Tem muita gente aí, meu irmão, nas nossas igrejas, por aí afora, pronunciando Sibolete, dizendo que é Deus. Cuidado! Quem fala errado, pronuncia errado, aquilo que não condiz com as Sagradas Escrituras, aquilo que Deus mandou, não vai entrar, não vai conseguir passar. Só vai entrar e só vai passar quem fala o que realmente Deus mandou e o que está nas Sagradas Escrituras. Não seja enganado por Sibolete,
que nós venhamos a aprender a falar a linguagem verdadeira de crente, de povo de Deus, Shebolete, e possamos passar e entrar e estar no meio do povo de Deus. Chegamos na conclusão que tem tema dizendo assim: por que provar as profecias? Primeiro, para que não venha se banalizar ou se tornar comum aqui no sentido de insignificante, que nós venhamos, irmãos, ter ali um respeito pelas coisas de Deus. Quando o profeta de Deus antigamente se levantava trazendo uma mensagem para toda a igreja, irmãos, o povo calava, ouvia, respeitava, tinha aquilo como algo de Deus. Então, para que não venha se banalizar, ser comum, nós provamos as profecias, julgamos as profecias. Segundo, para que aquele que profetizou algo que não é de Deus, algo que não está na palavra, não venha novamente a cometer este erro e, ao ser repreendido, aprenda e venha a estar fazendo de maneira correta, segundo a vontade e o querer do Espírito Santo, nem mais nem menos, mas o que o Espírito Santo de Deus nos mandar, somente aquilo que Ele te mandar. Terceiro, porque Deus quer nos dar o melhor, que venhamos a rejeitar o que não presta e receber o que vem de Deus, as bênçãos de Deus, as manifestações de Deus, o poder de Deus que Ele tem nos prometido. Que esta palavra venha te abençoar, que você seja abençoado. Dê um joinha, compartilhe esta palavra. Terminamos esta aula e que você venha ser abençoado por esta aula que hoje chegou até você. Compartilhe, se inscreva no canal, ativa o sininho e seja abençoado pela palavra de Deus. Lembre-se disso. Pergunte a Deus, fale com Deus, consulte a Deus. Não espere por profeta, não precisa ir na casa de profeta. Deus é o Deus que fala no meio do seu povo através da sua palavra. Que a paz de Deus esteja sobre a tua vida e que o Senhor Jesus te abençoe.